quando te ouves e quando me ouves a mim aqui. Posso tratar por Luís, não posso? Mas me trates por doutor. Agora estou a ouvir um bocado mais. Deixa-me ver o ângulo que daqui a mais não vejo nada. Por acaso, queria já mudar de temática. Ela está com ele. Balance. Bem-vindos ao podcast da Neurotalks, um podcast feito por neurologistas para todos. Portanto, eu apresentava, se calhar, primeiro o primeiro convidado, que é o professor Vítor Tadinho Cruz. O professor Vítor é diretor de serviço do Serviço de Neurologia do Hospital Pedro Spano e é também o presidente da nossa muito querida Sociedade Portuguesa da AVC e vai estar cá connosco. E também connosco temos o Dr. Pedro Teixeira, é psiquiatra, diretor de serviço do Serviço Local de Saúde Mental do Centro Hospitalar de Médio Ave, com um extenso repertório na área da sexologia, como sexólogo clínico, terapeuta sexual, é coordenador da consulta de sexologia no seu hospital e vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica. E eu, se calhar, começava por pedir ao professor Vítor explicar porque é que hoje estamos cá, sobretudo porque nos interessa muito saber as consequências do AVC e aquelas que são menos faladas, e pedia-lhe para nos explicar assim sucintamente o que é um AVC e a importância de estarmos cá hoje a falar sobre isto. Um acidente vascular cerebral é uma doença aguda, daí o termo acidente, que decorre de uma doença dos vasos que normalmente são utilizados pelo corpo humano para alimentar o nosso órgão mais precioso, que é o cérebro. E um acidente vascular cerebral normalmente corresponde a uma interrupção do fluxo num desses vasos ou uma ruptura num desses vasos com um extravasamento de sangue e lesão do cérebro que é alimentado por aquele vaso em particular. Normalmente, quando isso acontece, o cérebro, como é um órgão onde costumamos dizer, cada mililitro de volume conta do ponto de vista de funcionamento do ser humano, quando é afetada mesmo uma pequena área, surgem sintomas de forma abrupta, que são aquilo que nós designamos de déficits, que podem ser motores, na linguagem, cognitivos, ou seja, há uma alteração abrupta do funcionamento da pessoa, que normalmente é aquilo que atraz a urgência, que lança o sinal de alerta na família e que despoleta depois uma cadeia de tratamento, do qual, portanto, há uma fase aguda muito importante, onde nós procuramos reverter o dano, e depois uma fase mais crónica, que é a adaptação por um lado e o processo de reabilitação por outro. Nós, ao longo do tempo, temos dado muito enfoque, e com um motivo bom, a essa fase mais aguda, e acho que a mensagem principal a passar à população, além da prevenção, tem sido muito o que fazer assim que se instala um AVC. Mas aquilo que nós hoje queríamos falar e que lhe queria perguntar era, há uma fase depois de reabilitação que é necessária em muitos doentes, e essa fase de reabilitação também frequentemente está centrada, a atenção está centrada na reabilitação motora da pessoa e provavelmente também na reabilitação cognitiva, naquilo que é possível, na capacidade de falar, na capacidade de fazer tarefas. Mas há aqui acho que há algumas coisas que podem ficar na sombra e que não vêm tanto à luz daquilo que é a nossa atenção como médicos que tratamos disto, que é o que diz respeito, por exemplo, à saúde mental e a outras medidas de qualidade de vida que se calhar nós não pensamos nelas tanto. E ele perguntar precisamente o que é que acha que é a evolução, o que é que o preocupa e que não está a ser feito nesse campo. Eu acho que esse ponto é essencial para percebermos, sobretudo, como é que nós nos temos que preparar nos próximos 15, 20 anos para ter sucesso no tratamento destas doenças e na devolução de cada cidadão ao seu papel anterior, que é esse um dos objetivos da saúde nesta área das doenças agudas. Ou seja, há um grande foco no tratamento agudo, que é essencial, porque está focado na redução de dano.
procuramos que o dano a seguir seja o menor possível. Mas depois há números terríveis. Assim, há alguns que nos fazem parar para refletir, que é, por exemplo, há números que decorrem da análise epidemiológica da população que nos dizem, por exemplo, por cada novo acidente vascular cerebral, e em Portugal há cerca de 20 mil novos AVCs todos os anos, há 7 pessoas que vivem com sequelas variadas, cognitivas, motoras, de outro tipo, na população geral. Portanto, por cada novo, há 7 que já vivem com sequelas, que não ficaram perfeitos. Este é um número avassalador, porque nós, quando imaginamos todo o esforço até de consultas hospitalares e equipas focadas na fase aguda, nós vemos que precisamos de um exército para lidar com o que existe de sequelas. Depois há outro número terrível, que é daquelas pessoas onde nós tivemos um resultado espetacular, que é, por exemplo, saíram do hospital sem déficits, aqueles déficits que nós conseguimos ver na fase aguda em ambiente hospitalar, que é ver que não tenham déficits motores ou sensitivos. Isto é uma coisa que nós conseguimos avaliar. Há funções cognitivas que muitas vezes em contexto hospitalar os doentes parecem bem, mas depois quando tentam regressar ao seu papel familiar ou ao seu papel profissional, as dificuldades surgem, porque o mundo real é muito mais difícil do que aquele período hospitalar. E então, naqueles doentes que nós dizemos teve alta sem déficits, nós sabemos que metade dos doentes que têm alta sem déficits e que tiveram, por exemplo, o seu AVC em idade profissional, não retomam os empregos prévios ou as funções prévias. E isto diz-nos, mas então, se o resultado foi tão bom, do ponto de vista de déficits, porque é que em termos de recuperação dos papéis sociais e familiares e profissionais não conseguimos o mesmo resultado? E há aqui, a explicação há de estar a algures, e acho que tem a ver com déficits que não são bem avaliados em fase aguda e para os quais o nosso itinerário de prestação de cuidados talvez precise de ser afinado se queremos mesmo que aqueles cidadãos voltem ao papel anterior. Porque o objetivo de tudo isto é isso, é devolver as pessoas, ou o maior número de pessoas, ao seu papel prévio. Pois, acho que, de facto, nos últimos 10, 20 anos vimos uma evolução muito significativa nos tratamentos que podemos oferecer em fase aguda. E depois as métricas que fomos utilizando foram mais grosseiras no sentido da parte motora, de conseguirem mexer, de conseguirem fazer tarefas de vida diária. Não acompanhou nestes últimos 10 anos, se calhar, na nossa compreensão sobre outras consequências do AVC que não são tão visíveis, não é? E que não são tão objetiváveis e que há aqui um potencial enorme de conseguirmos melhorar a qualidade de vida dos doentes. E por isso também pergunto ao Dr. Pedro qual é que acha que é o papel de um psiquiatra no seguimento de um doente após um AVC? Obrigado pelo convite. Eu vou falar em duas vertentes, talvez, a parte da saúde mental e da sexualidade, se me permitirem, já que também é esse o objetivo. Após um acidente vascular cerebral, a presença de déficits, que já foram aqui bem esclarecidos, pode trazer grandes consequências psicossociais. Estou a falar, por exemplo, do impacto psicológico com a presença de déficits, mesmo que sejam ligeiros, o impacto psicológico de sentirmos-nos dependentes dos nossos familiares, o impacto psicológico de alterações físicas do nosso corpo, não nos sentirmos, como disse o professor Vítor, não tão aptos profissionalmente, não é? Questões de autoestima, questões de imagem corporal e em termos sexuais. Sabe-se que mesmo com sequelas ou déficits ligeiros,
há bastante disfunção sexual que pode surgir depois de um acidente vascular cerebral. E o grande drama disto é que não está incluída na avaliação, nem no processo reabilitativo, um aconselhamento sexual. Voltando um bocadinho atrás, no processo agudo, no processo hospitalar, quem pensou num processo de reabilitação sexual julga que isto já deve estar a ser incluído no processo agudo. Porque se não forem os técnicos, se não forem os profissionais de saúde a abrir esta discussão, muito raramente os pacientes o fazem, ou os seus parceiros. Portanto, este processo reabilitativo em termos sexuais deve começar na fase aguda hospitalar e deve-se fazer follow-up nas consultas subsequentes de avaliação. A disfunção sexual é muito comum no pós-AVC, estima-se que à volta de 50% das pessoas, quer homens, quer mulheres, tenham problemas sexuais, que não tinham antes do AVC. Nos homens, a disfunção erétil, portanto, problemas de ereção, problemas de potência sexual, problemas no controle da ejaculação, até podem ficar com ejaculação rápida ou ausência de ejaculação. Nas mulheres, problemas de lubrificação vaginal, problemas de atingir satisfação e orgasmo. E é dramático que realmente não se questione acerca do funcionamento sexual, e muitas vezes isto surge quer por vergonha, por algum pudor, quer por falta de preparação dos próprios profissionais em abordar este tema. Eu mesmo na psiquiatria sinto que há algum pudor em falar sobre isto. Além do facto de que as consultas são às vezes tão rápidas, não há uma pressão tão grande para tempos de consulta, que às vezes surge o fenómeno da maçaneta da porta, não é? Que o doente está a sair do gabinete e ao rodar a maçaneta diz: olha, já agora, por favor, e o sexo? Como é que é? Isto está muito mal. E, portanto, em vez de deixarmos isto para o final da consulta, que nos vai certamente, a nós profissionais de saúde, atrapalhar, falar sobre isto abertamente. E mais, eu julgo que, até pela minha experiência pessoal e profissional, falar sobre sexo abre a porta para falar sobre tudo. E se a pessoa sente que pode falar sobre sexo com o seu profissional de saúde, é porque ele está realmente interessado em nós. Portanto, é ali uma oportunidade. Mesmo para restabelecer ou fortificar a aliança terapêutica, Sem dúvida nenhuma. E será que esta questão também de ser tão difícil falar sobre sexualidade é uma questão cultural, é uma questão transversal à saúde, em que se deixa isso um bocadinho como um parente pobre quando é tão importante? Culturalmente, eu faço essa questão a todos os meus utentes da consulta de sexologia. E é muito engraçado porque 95% deles, homens e mulheres, dizem que aprenderam sobre a sexualidade com os seus amigos. De antes era com as revistas, passou a ser com a internet, mas os amigos é uma coisa frequente, com quem se fala depois, sobretudo, da puberdade. As raparigas, há ali uma fase pré-púbera que podem aprender alguma coisa com o toque, com a masturbação, mas depois aquilo fica um bocadinho adormecido. E os rapazes pós-puberdade começam-se a masturbar com mais frequência e é muito raro termos encontrar na consulta o equivalente nas mulheres. Portanto, as mulheres conhecem pouco o seu corpo, tocam-se pouco, os homens tocam-se mais, mas conhecem também pouco o seu corpo. Portanto, fala-se pouco sobre sexualidade e experimenta-se pouco. Isto é importante, sobretudo para as mulheres, porque se as mulheres não conhecem, já vou chegar aos homens, se as mulheres não conhecem o seu corpo, se as mulheres não sabem o que é que lhes dá prazer e satisfação, também não sabem ensinar os homens a dar-lhes prazer. E os homens precisam de dicas também, não é? E se não forem as mulheres a dizer o que gostam, como gostam e onde gostam, os homens também não chegam lá. Portanto, acho que se fala bastante menos do que se deveria, e da parte profissional, dos profissionais de saúde,
técnica de comunicação, as técnicas de entrevista, a supervisão de casos clínicos, é essencial que demos mais formação aos colegas, para os colegas sentirem que isto é um assunto importante e que isto vai aumentar a qualidade da relação com os pacientes. Eu queria, pegando mais ou menos nas palavras do Dr. Pedro, e esta é uma discussão muito interessante, quer do ponto de vista cultural, e eu ia tentar pegar também do ponto de vista de género, porque frequentemente vemos dados associados aos resultados das pessoas que sofrem AVC e percebemos que a incidência em muitos países é semelhante entre homens e mulheres, mas em vários estudos percebe-se que a recuperação depois nas mulheres pode ser pior. E eu ia lhe perguntar isso em relação à sexualidade, que é, parece-lhe mais fácil e para um profissional de saúde que não esteja propriamente habituado a tratar destas questões, pensar na disfunção sexual do homem e pensar no tratamento como um tratamento medicamentoso apenas para a disfunção erétil e no caso das mulheres, como até se calhar para o profissional de saúde também é mais confuso como é que vai abordar o tratamento, porque na prática as pessoas depois querem fazer o diagnóstico, mas querem ajudar a pessoa a tratar, negligenciar um bocadinho as mulheres. Estou a perceber a pergunta. É uma pergunta interessante. Eu diria que, ainda há pouco, realmente, fazem 25 anos que surgiu o Viagra pela primeira vez, não é? E que revolucionou a terapêutica na área da sexologia, nomeadamente na parte da ereção. Hoje em dia é recordar que o Viagra, não é? Os inibidores da 5-fosfodiesterase, que se usam em outras patologias off-label, de uma forma off-label, portanto, para além daquela que foi originalmente pensada, que foi a angina de peito, não é? Usa-se na disfunção da ereção e usa-se até na hipertensão pulmonar, não é? Em mulheres e em crianças. Não é? Portanto, realmente, com os 25 anos do Viagra, com os inibidores da 5-fosfodiesterase, acrescentamos algo mais à disfunção sexual que surge nos homens, por exemplo, pós-AVC. Nas mulheres, andamos à procura de uma pílula mágica para o desejo sexual, que eu julgo que vai ser muito difícil de encontrarmos um equivalente feminino, mas as farmacêuticas andam loucas a tentar encontrar isso, não é? Julgo que o homem, nesse sentido da sua pergunta, procura mais ativamente a consulta. Por falta de equivalente terapêutico na mulher, talvez a mulher e os próprios profissionais questionem menos, é verdade. Mas hoje em dia, pelo que vejo na consulta, eu tenho homens de 80 anos a pedir consulta por disfunção na ereção. Tenho muitas mulheres que procuram a consulta, acho que é o grosso da minha consulta, por falta de desejo. Acho que o paradigma está a mudar, felizmente. As pessoas já não ficam tão envergonhadas de entrar no hospital e quando alguém lhes pergunta na sala de espera, então para onde é que vai? Vou para a consulta de sexologia. Já não ficam tão envergonhadas e já procuram mais ajuda. Portanto, não tenho uma visão de que as mulheres procuram menos ajuda que os homens, ou que a psiquiatria ainda é uma especialidade, que as pessoas tenham algum preconceito. Continua a haver algum preconceito para a saúde mental, continua a haver alguma vergonha para a saúde sexual, mas também vivemos tempos em que a procura da saúde é avassaladora. E, portanto, o Serviço Nacional de Saúde tem dificuldades em dar resposta à procura toda que tem da população. Portanto, estou um bocadinho otimista e penso que hoje em dia os casais com disfunção sexual já não se deixam estar com uma disfunção sexual durante tanto tempo, embora ainda exista isso, não é? Eu tenho casais que me procuram sem sexo há mais de 10 anos. Há de tudo, não é? Mas hoje em dia julgo que há mais informação, mais acessibilidade e as pessoas procuram querem resolver os seus problemas. Pois, acho que essencialmente é isso, é a resolução de um problema e o que o Luís dizia da questão de diferença de género, porque
talvez na minha perspectiva exista uma questão identitária do homem ser um ser mais sexuado que a mulher e, portanto, ser mais difícil para a mulher reconhecer essa vertente em si e procurar ajuda nesse sentido. Não é? Obrigado por falar sobre isso. Eu acrescentaria que no pós-AVC o homem, isto vai afetar o construto social que ele tem de si próprio, identitário, de força, de performance, que fica muito afetada. E o homem é um criquinhas, desculpa o termo, e ele se perde a ereção uma vez, ele fica super assustado com a possibilidade daquilo acontecer e gera-se aqui uma profecia autorrealizada, não é? A pessoa tem medo de perder a ereção e perde mesmo porque está absolutamente amedrontado com essa possibilidade. No caso da mulher é diferente. A mulher, em termos de identidade, surgem questões de atratividade, de estética corporal, não é? Com os déficits sensitivos e motores, isso é muito importante para a mulher se sentir pouco atrativa ou desejável. Portanto, há essa, se me permitem, ligeira diferença de género, há cada vez menos, não é? Mas há essa Pois, e depois diferença. a questão é se é uma diferença de género que é construída. Isso, pronto, é difícil, é uma pergunta e uma discussão difícil. Se é uma construção da sociedade ou se é algo Certo. biológico inerente, não é? E é tal a questão também da profecia autoconcretizada, não é? Se nós entramos também nesta ideia de papel na sociedade, no género, em família, eu acho que da minha experiência o que vejo em homens jovens, em idade ativa, que têm um AVC, e é empírico isto, mas é esta questão de perderem o seu papel, de mesmo que os déficits não sejam significativos, é a ideia de que são frágeis e que a fragilidade é muito é real, existe, não é? E que há um limite muito ténue em que conseguem de facto ficar dependentes. Isso torna-se real. E não sei se será o termo certo, mas já por várias ocasiões de depressões reativas ou mesmo fobias não é? Incapacitantes, de pessoas que ficam, quer dizer, isto pode acontecer outra vez. Eu posso de facto ficar limitado e deixo de ser quem eu era. Sim, torna importante o processo reabilitativo, o acompanhamento, a informação. Não é? Em vários serviços existem panfletos, existem podcasts como este que estamos aqui a fazer hoje. Não sei se essa informação chega às pessoas, não é? Realmente não sei se chega, ou se as pessoas não procuram, ou se vivem no silêncio por algum pudor. Mas já agora permita-me que acrescente um outro facto que me parece interessante, e fiz aqui uma associação de ideias com a questão da identidade de género. Está descrito mais ou menos que no processo de transição de uma pessoa trans, quando está a fazer a sua transição e a sua mudança de sexo, que à volta de 0,1% se arrependem. No pós-AVC, às vezes as pessoas têm receio em retomar, eu julgo que devíamos falar um bocadinho sobre isso, têm receio em retomar a atividade sexual por terem medo de um novo AVC, por exemplo. E também está descrito que a probabilidade de acontecer uma emergência neurológica como essa também é à volta dos 0,1%. Portanto, é importante, na retoma da vida sexual, que as pessoas sejam informadas quando é que podem retomar, de que forma é que a devem retomar e quais os riscos. Não sei se querem falar um bocadinho sobre isso. Parece-me interessante falar sobre isto, já que isto é dirigido às pessoas. Pode ser que a gente lhes tire umas dúvidas também. Provavelmente não será uma coisa generalizável, mas praticamente em avassaladora maioria dos casos deve ser possível regressar a essa atividade sexual e eu acho que se nós fizéssemos aqui uma sondagem entre nós, esta dimensão sexual na nossa pirâmide de necessidades e de bem-estar estaria bastante alta e, portanto, continuará a estar alta nessas pessoas. E eu dirigi essa pergunta ao professor Vítor, como é que nós podemos aconselhar os doentes com AVC a retomar a sua sexualidade? O que é que lhe parece, sem generalizar e sabendo dos perigos de estar a dizer isto? Sim, e lá está. Isso é uma necessidade. Muitas vezes os médicos são treinados e
os neurologistas, em particular, são uma especialidade particularmente estereotipada, em termos de... tem uma pressão muito grande para afinar a sua estratégia de prestação de cuidados a problemas muito relevantes. É verdade. Só que, às vezes, há um confronto entre aquilo que o doente necessita do ponto de vista biológico e todas as necessidades daquele doente. E algumas delas que até podem ter um impacto muito maior no resultado final do que aquelas que nós achamos essenciais. E este desencontro entre aquilo que o médico tem para oferecer e as perguntas que o doente traz, na doença vascular cerebral, nós encontramos muitos resultados desse desencontro, que é, por exemplo, nós temos uma abordagem codificada, mas depois o doente pergunta-nos quando é que pode conduzir. E nós dizemos, nós não temos aqui guidelines, não há regras, e às vezes temos dificuldade em fazer o esforço de nos centrarmos na vida daquele doente, percebermos os seus déficits cognitivos e motores e sensitivos de uma forma integrada e projetada nos itinerários de semanas, meses, no local onde ele vive, no contexto, acompanhado ou pela esposa ou por alguém, ou desacompanhado, e temos muitas dificuldades. Ou, por exemplo, às vezes há perguntas do género: quando é que eu posso voltar a viver sozinho? Ou quando é que eu agora estou a viver em casa da minha filha, quando é que eu posso voltar para Marco de Canaveses? E muitas vezes o médico paralisa perante essas perguntas. E esse tipo de parálise e desencontro é semelhante ao que se passa com as questões da sexualidade. Às vezes há perguntas: quando é que posso viajar de avião para ir ver os meus netos à Alemanha? Há perguntas deste género que são focadas nas necessidades do doente e que têm uma relevância brutal naquele ciclo, naquilo que o doente precisa de fazer e projeta, e que, se nós não respondermos, aquilo muitas vezes induz uma espiral de limitação, onde a pessoa se projeta aquém das suas reais possibilidades de recuperação. Isto na parte sexual acontece muito e de uma forma às vezes quase brutal. Ou seja, quando nós, num determinado doente, conseguimos abordar isso normalmente significa que há um conjunto de processos semelhantes que também foram abordados ou que se abriu a janela para que sejam. Portanto, às vezes eu estava aqui a ouvir o nosso colega e estava a pensar que a questão principal, às vezes até se conseguimos abordar a sexualidade, provavelmente isso quer dizer que aquela consulta ou aquele tipo de interação permitiu abordar um conjunto de outras coisas que são realmente importantes no dia-a-dia. E, portanto, quando é que um doente pode retomar? O ideal é como todas as tarefas, é quase como mesmo as necessidades básicas, como a alimentação e as refeições. Os doentes começam por ser alimentados na cama, depois começam por poder, assim que suportam a posição de sentado por períodos superiores a 30 minutos sem cair e recuperados do ponto de vista cardiovascular, podem começar a ir à mesa, dependendo do déficit. Isso tem que ser projetado nos desejos do doente e na funcionalidade que ele tem. A dificuldade maior, na verdade, é definir um itinerário de experimentação, recuperação, que seja aceito pela pessoa com quem vive e no contexto onde vive, porque muitas vezes até o que é mais dramático é, muitas vezes o doente, nos primeiros 3 meses, tem que cumprir com rotinas de reabilitação que são tão exigentes que tornam, eu vou dizer isto, tornam impraticável o desejo sequer, quanto mais o hábito, ou seja, quanto mais a tarefa.
Porque, de facto, há ali mesmo muita densidade de coisas ditas prioritárias. Não sei se nós habituámos-nos a pensar nelas como um contínuo e há quase... Atenção que este lado, quando nós dizemos prioritárias, na verdade é um pensamento hospitalista. É quase anatómico. É quase, ou seja, os médicos definiram que é prioritário porque tem interesse biológico. Mas o doente pode ter uma ideia diferente e às vezes nós temos a tendência a alinhar por dicotomias. Ou fazemos isto assim ou não fazemos nada. E se ouvirmos o doente, se calhar a prioridade pode manter-se, mas ser entremeada com outras experiências. Mas muito pouca coisa na nossa estrutura de prestação de serviços está preparada para incorporar isso. Ou seja, por exemplo, eu imagino, não sei, por exemplo, nos centros de reabilitação, se são permitidas visitas, quantos é que têm quartos individuais, se as estruturas de prestação de cuidados estão flexíveis para acomodar essas necessidades. Na história da medicina nós vemos coisas semelhantes, por exemplo, mesmo os serviços de apoio ao parto, por exemplo, e apoio ao pós-parto, normalmente estavam focados só na presença da mulher junto do bebê, agora têm que ser muito mais abrangentes, quer dizer, florescem as obras nos blocos de parto. Acho que estamos atrasados nesta área de prestação de cuidados, estamos atrasados na modernização dos serviços. Pronto, isto para transitar um pouco para aquilo que como é que podemos adaptar os serviços para conseguir pelo menos melhorar em 20% a flexibilidade da prestação de cuidados nesta área, para ir de encontro ao doente e à família. Pronto. Eu queria até acrescentar aqui uma pergunta um bocadinho clichê, que é, parece-vos, porque tenho os dois experiência nisto, que isto é um problema sobretudo para ser resolvido pelas estruturas hospitalares e de saúde, portanto, que deve ser pensado por nós, ou é uma coisa que nós... É um clichê absoluto. Devemos tentar envolver as organizações da sociedade civil que se interessam por motivos parecidos para conjuntamente... E na prática a pergunta é, vocês acham que nós temos eficácia suficiente para este problema começar a ser trabalhado ou vamos precisar de outros? Eu posso dar assim a minha opinião rápida, que é sempre que os médicos, em particular, e os profissionais de saúde mais perto deles, se demitem do foco no doente e da projeção no futuro, sempre que nós não apontamos para onde queremos estar daqui a 5 ou 10 anos, a sociedade acaba por resolver isso de uma forma mais ou menos ordenada. Pronto. E às vezes isso pode dar origem a problemas de saúde também, porque essas soluções são procuradas de outra forma, de uma forma mais desacompanhada, mais vulnerável, se nós não anteciparmos estas necessidades. Isso acontece em quase todas as áreas da prestação de cuidados de saúde. E reparem, mesmo as necessidades da população mudam muito a cada 5 anos. A população e as suas necessidades estão a mudar mesmo muito. Eu às vezes lembro-me, por exemplo, quando eu comecei a tratar doentes com AVC, eles saíam melhor do internamento porque, por exemplo, traziam 3 ou 4 doenças por controlar. Ou seja, traziam a diabetes descontrolada, uma insuficiência cardíaca que nunca tinha sido tratada e, na verdade, aquele internamento significava para aquela pessoa o início do tratamento e da atenção médica dessas doenças. Hoje em dia, apesar de ainda existirem doentes desses, as pessoas já são muito diferentes. Por exemplo, mesmo as profissões delas, num prazo de 20 anos, as profissões dos doentes com AVC dependem muito mais de aspectos motivacionais, cognição, para serem retomadas, e menos de aspectos motores, coisa que
quando eu comecei a fazer neurologia, era crítico, no hospital onde trabalhava, 3/4 das pessoas dependiam das suas capacidades motoras para retomar a profissão. Hoje em dia já não é bem assim. A população mudou muito e todas estas necessidades é quase uma viagem, elas a cada 5 anos vão mudando, e se nós não apontamos o caminho, mesmo até para que o setor social se alinhe, porque, claro, eles podem chegar à mesma conclusão que nós por outra via, e podemos coincidir na adaptação das casas, dos locais onde são prestados cuidados, onde se reúnem os doentes para discutir entre si, no hospital, na comunidade, redes de familiares que podem surgir. Reparem, há redes sociais de prestação de cuidados e de esclarecimento de dúvidas. Os doentes podem esclarecer outros doentes. Nós temos que viver com esse mundo social, mas temos que estar sempre disponíveis para transmitir o nosso conhecimento e apontar o destino. E depois aceitar o feedback, porque não podemos ser autoritários nos serviços que oferecemos. Temos que ter ali uma margem para perceber o que é que a sociedade quer de nós, senão o desencontro é grande. Eu acrescentaria, se me permitem, por exemplo, no Plano Nacional de Saúde Mental e na organização dos serviços, hoje em dia existe uma entidade chamada Conselho Técnico que obriga os serviços a fazerem reuniões com representantes de utentes ou familiares para incorporar as opiniões que eles têm acerca da própria organização do serviço. Portanto, não devem ser só os médicos a pensar como é que o serviço está organizado. Nós devemos ser... É um órgão, portanto, consultivo. Nós devemos pedir opinião a todos os intervenientes, inclusivamente os utentes e familiares. Acerca da retoma da atividade sexual, se me permitem também, eu diria que é importante não esquecer, avaliar a atividade sexual, como é que funcionava antes do AVC, porque pode já funcionar mal há muito tempo e as pessoas não quererem melhorar grande coisa do que aquilo que já era, não é? Por outro lado, é importantíssimo oferecermos um processo de reabilitação sexual a quem considera que a atividade sexual sofreu muito prejuízo. Eu estive a estudar um pouco as guidelines que existem. Existe muita coisa acerca da doença cardíaca e menos acerca da retoma pós-doença cerebrovascular. E, portanto, o que vou dizer a seguir aplica-se sobretudo à doença cardíaca, embora os guidelines da doença cardíaca também falem sobre a disfunção sexual pós-AVC. Considera-se que é importante aconselhar as pessoas a retomarem a atividade sexual gradualmente, de uma forma faseada, porque a pessoa pode sentir queixas como cansaço, dor, até mesmo por outras doenças associadas, problemas de anca, espasticidade, e já de si ter algum desconforto. Portanto, é preciso retomar a atividade sexual de forma gradual, começar com coisas como carícias, toque não exigente, às vezes uns sussurros, um explorar do corpo, até mesmo para aumentar um bocadinho o repertório sexual daquele casal, que pode ser homo ou heterossexual, que podem descobrir outras formas de ter prazer sem mesmo estarem absolutamente centrados no sexo com penetração. E, eventualmente, deixar as práticas sexuais com penetração, sexo oral, sexo com penetração, para mais tarde. Geralmente, retoma-se a atividade sexual, em média, entre o 3º e 6º mês pós-AVC. Mas isto é muito variável. Tudo depende do casal e dos déficits do sobrevivente do AVC, não é? E é importante também transmitir, como já falei do medo, é importante também transmitir quais são os sintomas de alarme, se a pessoa tiver
sei lá, dor no peito, falta de ar, uma sensação de arritmia cardíaca, não? Quais são os sintomas de alarme que é para a pessoa, se tiver a ter algum tipo de atividade sexual, perceber se pode continuar ou não? Claro que a atividade sexual aumenta o gasto metabólico, aumenta o nosso ritmo cardíaco e considera-se, em média, que ter sexo equivale a um esforço físico como subir 2 lances de escada de uma forma mais ou menos rápida, não é? Como muitos sobreviventes do AVC já são pessoas idosas, isto não é um termo que valha para muitos pacientes, porque nem toda a gente Já conseguia. consegue, sabe Deus, adultos, conseguem às vezes com dificuldade subir 2 lances de escada. Eu lembro, por exemplo, que entrevistei o ultramaratonista, o Carlos Chá, e ele começou a correr novamente aos 30 anos, porque ele não conseguia, porque fumava e estava com um índice de massa corporal elevado, ele não conseguia subir 2 lances de escadas. E, portanto, não parece ser uma medida razoável. Por exemplo, é mais importante pedir aos pacientes para fazerem um exercício de caminhar em cima de um tapete, de um treadmill, aqueles tapetes que existem nos health clubs. Se eles conseguirem caminhar 6 km, à velocidade de 6 km por hora, é sinal que têm a capacidade física para um esforço como a atividade sexual. Para aqueles que têm insuficiência cardíaca, convém que a pessoa consiga caminhar 6 minutos. Portanto, há aqui algumas dicas que nós podemos transmitir aos nossos utentes. Eu já chamei pacientes, utentes. Outro dia eu vi o professor Carlos Mota Cardoso falar de sofrentes. Sofrentes, e gostei. E, portanto, há aqui várias dicas que nós podemos transmitir para as pessoas saberem mais ou menos quando e se estão capazes. Outra questão que já agora, enfim, quem nos está a ouvir não tem acesso às imagens, mas há posições que são úteis para pessoas com déficits ou até mesmo com doenças como uma doença pulmonar ou problemas de anca ou problemas de hérnia. Há posições que, por um lado, são mais confortáveis e, por outro, têm menos gasto metabólico. Vamos primeiro às mais confortáveis. Se faltam as imagens aqui. Vamos ter que fazer um. Eu acho que associado a este podcast vocês têm que pôr um apêndice com imagens. Por exemplo, quem é sofrente, se me permitem, de um AVC e sobrevivente, se tiver déficits, para estar mais confortável, pode colocar a parte com mais déficits encostada mais onde está deitado, para ter mais mobilidade com a parte que não está deitada, não é? Pode estar numa posição por baixo do ou da parceira, para que seja o ou a parceira a ter o movimento necessário para a atividade sexual. Em termos de gasto metabólico, isto também é importante, porque quem está numa posição por cima, geralmente, como se mexe mais, tem mais gastos metabólicos e, portanto, tem menos exigência quem está por baixo ou quem está sobre a parte do corpo que está mais afetada. Claro que não estou aqui a falar da dimensão psicológica de nos desnudarmos e de sentirmos que não estamos iguais ao que éramos. Não é? Eu lembro de uma paciente que eu acompanho que fez uma cirurgia estética e ficou com uma paralisia facial. Ela não consegue facilmente retomar a atividade sexual com o seu parceiro porque não se sente esteticamente atraente. Não é? E as pessoas com déficits podem sentir dificuldade ou vergonha ou sentirem simplesmente medo de serem rejeitadas pelo seu parceiro. Portanto, vamos aqui ao busilis do que é o aconselhamento e a terapia sexual. A comunicação. Que é uma coisa que inclusivamente pode estar afetada no pós-AVC. Que pode afetar a linguagem, podemos ter pessoas afásicas ou disfásicas que tenham dificuldades em comunicar as suas necessidades e as suas preferências. Bem, eu vou dizer que não é preciso estar afásico para isto, porque todos os dias na minha consulta... Pessoas que sem nenhum problema. Exatamente, linguagem. as pessoas comunicam pouco os seus limites, o que é que eu gosto, o que é que não gosto, o que é que acho que tu gostas e que não gostas.
e simplesmente às vezes o desejo sexual, não é? Os homens amuam muito quando não têm sexo, mas eles esperam que as mulheres ou os seus parceiros entendam telepaticamente quase que está a quando é que acontecer. há vontade, não é? Eu acho que o problema de comunicação começa logo desde o início, não é? De nunca se falar sobre isso, de nunca ninguém aprender sobre isso, de ser um tabu, de ser algo que é minorizado, não é? Posto em segundo plano e que, portanto, nós também sabemos pouco sobre o que estamos a falar, não é? Se não... E lá está, baseamos a maior parte dos nossos, enquanto médicos, a maior parte das nossas ações são baseadas em ensaios clínicos randomizados, não é? Evidência, não olhamos para a variabilidade do indivíduo e também é muito difícil chegarmos até ela se isso se não é claro e não é tranquilo falarmos sobre isso, não é? E não sei de que forma, até porque aqui nós estamos a falar de uma forma muito objetiva em sexo, mas se falarmos em sexualidade e o que é que representa a sexualidade para diferentes pessoas, não é? O que é que representa o desejo sexual, ou seja, achamos que é tudo igual para todos e pode ser completamente diferente, ou o estereótipo do homem que está chateado porque a mulher não tem desejo, ou, quer dizer, pomos as coisas muito em caixinhas e depois também como é que nós vamos conseguir melhorar se nem sequer sabemos sobre o que é que estamos a falar, e se nós como médicos também não conseguimos nem ter esta vontade, nem este conhecimento, como é que vamos conseguir também ajudar os nossos doentes, não é? Eu não sei. Acho que é mais informação e mais clareza. Aquilo que dizia o professor Vítor é super importante. Nem sempre que os médicos consideram relevante tem equivalência com aquilo que os nossos pacientes vêm procurar em nós em termos de respostas. E nós refugiamos-nos muito num jargão técnico e em estudos, mas muitas das vezes as pessoas querem respostas práticas para os seus problemas e para as suas dificuldades e dão especial relevo à parte sexual, e é pena que ainda hoje sejam os pacientes a abordar esta situação e não sejamos nós. Pois. E voltando um bocadinho também àquilo que disse, que eu acho que é muito, muito importante, que é as variáveis que são reportadas pelos próprios doentes ou pacientes, ou seja, termos este feedback, e acho que isso também tem mudado bastante, esta ideia de que é uma decisão vertical, não é? Que tem que ser bidirecional. Nós temos que ter feedback dos nossos doentes e tem que ser muitas vezes nessas decisões conjuntas. Acho que a opinião dos doentes deve sem dúvida... E acrescento que é muito relevante para este tipo de aconselhamento falarmos com o casal. Volto a dizer, casal homo ou heterossexual. O casal. Em terapia sexual, que é uma terapia intensiva do aconselhamento sexual, trabalha-se sobretudo em casal e tentamos ir ao encontro realmente de questões de comunicação e às vezes questões individuais que surgem no decurso dessa terapia sexual. Portanto, estou totalmente de acordo com o que acabou de dizer. Nós estávamos aqui, temos estado centrados e bem no doente com AVC, mas tal como o Dr. Pedro diz, muitas vezes vai haver uma segunda pessoa e essa segunda pessoa tem uma quantidade de sofrimento também e provavelmente vai acompanhar de alguma forma a disfunção sexual do casal. Há assim alguma coisa que os médicos que tratam AVC, se estivermos com dificuldades em entrar no forte blindado que possa ser o doente, alguma coisa que pode ser o ângulo de entrada para falar sobre este assunto, o parceiro ou a parceira? Eu julgo que quer eu que a professora Vítor concordamos que sim. Provavelmente eu na área da saúde mental eu já sei que tenho que dar sempre tempo para falar com os familiares. Não porque as pessoas me vão dizer sempre coisas que sejam reveladoras, não é? Mas trazem sempre outra perspectiva. E a mim interessa-me ver e perceber a perspectiva e a percepção da pessoa, do sofrente, mas também do seu familiar, porque acho que fico com uma visão muito mais ampla e integrada da situação. Queria também falar-vos de outra questão acerca do cônjuge, ou da parceira, que parece ser importante, quer em termos de saúde mental, quer em termos de saúde sexual.
o cônjuge ou a parceira pode precisar ela própria de ajuda e de apoio, não é? Quantas vezes não vemos cônjuges que estão em absoluto desgaste, não é? E precisam elas próprias de ajuda. Para além do mais, em termos sexuais, não há nada menos erótico do que sermos amantes e cuidadores, não é? Porque estamos num momento a ajudar na higiene e no outro momento estamos a pensar em intimidade. Portanto, às vezes é preciso, isto nem sempre é fácil, evitar o papel de cuidador ou ter a possibilidade de dar ou de procurar um outro cuidador para que o cônjuge ou parceiro não tenha esse duplo papel e possa ter um papel mais de amante, se me permitem esta sugestão, não é? Interessantíssimo. Eu acho que isso é um ponto crítico e estava-me aqui a projetar esta questão da sexualidade. Ensina-nos muito sobre, pelo menos de forma inesperada, pode ser uma boa... Quem aprender a avaliar a sexualidade do doente antes e depois do AVC e a intervir sobre ela, vai aprender muito sobre como é que se mede o sucesso na doença neurológica e, em particular, numa doença neurológica aguda que tem o impacto de mudar muito uma pessoa. Que é, por exemplo, eu lembro-me de estar a afinar uma escala para medir o sucesso da intervenção nos doentes com AVC. E então, a escala mais interessante era uma escala que tinha sido desenvolvida no Canadá, na área da terapia ocupacional, e que identificava várias atividades de vida relevantes. E o que era mais importante naquela escala era saber, no mês, 2 meses anteriores ao evento de saúde, qual era o desempenho habitual em várias funções, em várias atividades diárias. E eu muitas vezes, acho que esse muitas vezes é o ponto de partida para estas conversas difíceis. É saber como é que as coisas eram antes e qual é a margem de progressão e até onde é que é possível recuperar depois. E isto é assim para coisas simples que nós estamos habituados a falar, como jardinar, cozinhar, arrumar a casa, preparar uma refeição, e a atividade sexual é a mesma coisa. E perceber as dinâmicas do casal pré-AVC, para perceber depois como é que elas... Porque a intervenção pós-AVC pode não ser tão linear e até pode... Ao fazer essa pergunta, podemos perceber e resolver de forma instantânea uma série de necessidades que até vão ser essenciais para o comprometimento do doente na recuperação de várias funções que dependem dessa parceria com o cuidador. E eu acho que isto é tão relevante e está longe de ser um luxo. Ou seja, é importante aprender sobre isto, quer do ponto de vista pedagógico, para sermos melhores médicos na abordagem dos doentes, para irmos melhor ao encontro deles, mas tem um valor transversal a outras funções que os doentes têm que recuperar. Porque se resolvermos isso, acho que é assim um aspecto que eu acho que, lá está, só para reforçar a questão de... não é um luxo de doentes que recuperaram muito, ou doentes sem déficits. E já agora, na recuperação dos pacientes pós-AVC, é importante referir que as comorbilidades, as doenças associadas, podem elas próprias serem causadoras de uma disfunção sexual, não é? Diabetes, hipertensão, colesterol elevado, um índice de massa corporal elevado, um sedentarismo, etc. Ao retomar a vida sexual, nós até devemos incentivar e prescrever a atividade física. Porque não vai haver altura em que as pessoas queiram mais facilmente aderir a um plano de atividade física como esta em que querem retomar a vida sexual, não é?
E podemos aproveitar, isto pode ser uma janela de oportunidade para melhorarmos. Há bocado estava o professor Vítor a falar do controle das doenças, e passarmos a ter um estilo de vida ainda mais saudável no pós-AVC. Também só queria, não sei se estamos dentro do tempo, mas queria só acrescentar que às vezes tratar uma disfunção sexual pós-AVC, isto não é uma rocket science, às vezes não é difícil, porque há causas muito fáceis de eliminar para melhorar uma vida sexual. Estou a falar, por exemplo, da medicação. Há muita medicação que pode causar ou ser indutor de disfunção sexual. Muita da minha área, da área da psiquiatria, embora hajam quer antidepressivos, quer antipsicóticos que não causem disfunção sexual, mas a grande maior parte causam. Esta pode ser uma discussão com os seus médicos, mas também antihipertensores, não é? Estou-me a lembrar dos bloqueadores beta, dos bloqueadores dos canais de cálcio, de fármacos que se usam muitíssimo e que podem, às vezes um simples ajuste, Pode resolver um problema que não é? Às vezes trocar o bisoprolol pelo nebivolol, que são fármacos da mesma família, mas um causa E o outro não causa disfunção sexual. Portanto, uma pequena intervenção como esta, não é? Ou como psiquiatra, pergunto muitas vezes quando a pessoa está recuperada como é que está a vida sexual, e se a pessoa estiver bem, isto entra em consideração para um possível switch da medicação para um outro fármaco que não cause disfunção sexual. Portanto, temos de ser muito práticos e ajudar as pessoas que às vezes realmente vêm com um guia terapêutico extenso, e temos que olhar para isso também, não é? Queria-lhe perguntar, Dr. Pedro, para terminar assim, uma pergunta que parece óbvia, mas que gostava de ter assim sua reflexão. De que forma, por um lado, de que forma é que acha que nós médicos, como é que nós podemos melhorar o cuidado do doente após o AVC no que refere à sexualidade? E por outro, porquê que isso é importante? Porquê é que é importante para os doentes a vida sexual? Eu acho que já foi aqui discutido. Eu incentivaria a formação dos profissionais de saúde, nomeadamente com técnicas de entrevista e de comunicação, e eu realçaria o impacto que a vida sexual pode ter na adesão ao plano de tratamento, não é? Por exemplo, eu estou-me a lembrar de muitos pacientes da área da saúde mental que, sobretudo jovens, são-lhes diagnosticadas doenças mentais graves e o principal efeito da medicação é sedativo e causador de disfunção sexual. Quem é que daqui desta mesa aguentaria estes medicamentos por muito tempo? E sabemos que há um período crítico de 18 meses pós primeiro episódio de doença mental grave, como sendo, por exemplo, a psicose, e é essencial que haja uma boa adesão. Se nós não explicarmos aos pacientes este período crítico, a necessidade de um comprometimento com o tratamento, mas também se não formos capazes de o adaptarmos, perguntando sobre a vida sexual e como teve impacto, nós vamos perder o doente. E nós, portanto, ao darmos enfoque e darmos relevância a algo que é importante para os pacientes, estamos a comprometê-los com todo o plano de tratamento, quer médico, quer comportamental. A pessoa vai aderir muito mais se souber que isto vai ter um impacto positivo na sua sexualidade. Sem dúvida nenhuma. Os meus pacientes ficam todos muito satisfeitos quando estão bem, mas sobretudo quando estão bem e a vida sexual funciona. Uma boa parte de estar bem. Eu queria endereçar a mensagem final ao professor Vítor desta conversa que foi muito frutífera, mas que infelizmente terá que terminar. Este aspecto final mencionado, acho que é muito importante para resolver certos enigmas que perduram no sucesso terapêutico da doença vascular cerebral. Quer quando nós ficamos frustrados porque
os doentes ou os cidadãos não seguem as nossas orientações de prevenção, ou seja, por que razão há de uma pessoa controlar a sua hipertensão? Por que razão há de controlar o seu colesterol? Nós muitas vezes tentamos sempre abordar as pessoas de forma técnica e muitas vezes pouco centradas naquilo que elas querem manter ou não arriscar perder. E eu acho que na recuperação do AVC, se nós não tivermos uma ideia completa do ser humano, e este aspecto da sexualidade é das funções mais transversais, que mais acordo haverá em querer recuperar. E até, por exemplo, se nós tivéssemos passar a perguntar por sistema quando é que recuperaram a atividade sexual nas suas variadas formas, ou a intimidade, como foi citado, isso era um objetivo prático, muito sinalizador. Portanto, saber que ao 2º mês, ao 3º mês, só ao 6º mês, mas, portanto, perguntar de forma mais ativa isso, acho que vai melhorar muito a cadeia de cuidados e o foco do doente em equipa connosco, não é? Ou nós em equipa com o doente e com os familiares. Acho que esse aspecto, acho que temos que tornar isso normal, ou seja, aferir isso, ser normal, assim como saber quando voltou a caminhar de forma independente, ou seja, não é diferente disso. E talvez haja mais vontade em compromisso com o itinerário terapêutico, se perceberem que nós estamos preocupados em saber isso, em atingir isso. Sem dúvida. Queremos agradecer a vossa participação, esperamos que tenha sido útil para quem nos ouve. Muito obrigado, professor Vítor, e muito obrigado, Dr. Pedro. E esperamos tê-los de volta no nosso podcast, a Neurotalks.